A gente tá vivendo uma revolução, né, na nossa área. Verdade, velho. Pô, e com Verdade. certeza, você é um cara muito experiente na área aí. Acho que você tem muita coisa pra falar com a gente aí. Você tem... Mais ou menos. A gente tava falando aqui um pouco, né? Antes de começar aqui, a gente perguntou aqui quanto tempo você tinha de área e tal. O que você já fez, um pouco assim, pra entender o que você faz. E, tipo, acho que, cara, a primeira pergunta que eu faço pra você, assim, né? Você tem 12 anos de motion, de estudo e trabalho. E como é que foi o início de carreira pra você, assim? Quando foi que você começou? E você puder ir falando, assim, até você chegar onde você tá hoje. O que você faz hoje? Então, eu comecei, basicamente... Eu sou da TV, né? Comecei no ramo de TV. Comecei na Rede Record como editor. Na época eu era editor do Wagner Monte, não sei se vocês conhecem. Aquele que fala escracha, não sei se vocês lembram. Eu não lembro disso aí, cara. É da lá do Rio de Janeiro. Se você foi lá, se Kleber e Lucas, eu ia lembrar. Então, assim, eu comecei lá como editor de corte seco. Eu fazia só corte seco, né? A matéria chegava da rua, eu recebia esse material bruto, editava pra ir pro ar. Assim, na hora, assim, era bem dinâmico, assim, o trabalho. Foi meu primeiro emprego, de fato. Eu entrei lá muito novo, sem saber nada de audiovisual. E, cara, quando eu entrei na emissora, basicamente foi um parque de diversão pra mim. Porque, cara, eu falei, bicho, eu achei maneiro isso aqui. E foi daí que eu comecei a estudar como é que funciona esse mercado de TV, né? Sim. Eu lembro que eu terminava o jornal, eu pegava acho que de 7 até meio-dia. Terminava o jornal e eu ficava dando rolê na emissora. Olhando como é que é a sala de sonoplastia, olhando como é que era o VT. Enfim, me apaixonei por aquele universo todo, né? Sim. E fiquei na Record 6 anos. Cara, que legal. E nesse meio tempo de 6 anos, eu comecei a estudar outras coisas em paralelo com a Record. Porque como no jornalismo você trabalha 6 horas por dia, você tem esse outro tempo extra. Então, basicamente, eu falei, Era 6 horas por dia? 6 horas por dia, jornalismo. Era muito easy, assim. Eu chegava e editava, sei lá, 3 matérias. 3 matérias jornalísticas, ia pro ar, terminou, tchau. Aí eu comecei a procurar outras coisas, né? Na época, eu lembro que tinha uma escola no Rio de Janeiro chamada Azimuth. Era uma escola em Copacabana, uma escola de computação gráfica. E eu comecei a estudar lá. Então, a minha rotina era 3 vezes por semana lá, eu saía da Record e ia pra lá. Aí ficava estudando. Aí foi lá que eu tive meu primeiro contato com um pacote da Adobe. Na época era Cinema 4D, 3D Max, isso tudo, Antes né? disso, era só edição que você Antes fazia. disso, só edição, de corte seco. Nem era criativo. Qual era o software que você editava as matérias da Então, Rede TV? editava na Record, era o Final Cut. Era tudo Mac. Tudo Mac. Ah, Cara, que interessante, Final Cut cara. 7.0, cara. Era totalmente diferente, assim. E o programa que eles usavam pra fazer pós naquela época era o After mesmo. Interessante, velho. Eu acho que, tipo assim, de todas as pessoas que a gente trouxe aqui, eu acho que cada uma pessoa traz uma bagagem diferente, né? É verdade. E alguma pessoa teve alguma experiência com um software diferente. Esse Final Cut aí eu já ouvi falar, mas assim, você é a primeira pessoa que falou dele. Verdade. Verdade. Cara, eu vou te falar, ele lembra, eu... Já falaram do DaVinci, já falaram do... E falaram de um outro aí, não tô lembrando qual é o nome. Tem muitos, né? Tem muito programa, cara. Eu lembro que hoje a Record mudou. Eles usam agora, eu acho que um programa chamado Edius, que é um programa próprio da XDCAM que a câmera usa. Caramba. Porque isso agiliza um pouco mais na hora de você tá no processo de edição de uma matéria. Porque antigamente o que acontecia? O material vinha. Eu colocava numa parada chamada ingest, era uma XDCAM desse tamanho assim, ó. E você colocava a XDCAM, ingestava o material, aí jogava pra timeline pra depois dar a saída no Final Cut H264. Sendo que esse codec na época do H264, a gente tinha um problema. Por quê? Porque o H264 é muito leve. E o Final Cut ele trabalha muito bem com Movie, porque ele é da Apple, né? Então, pra você exportar um material H264 do Final Cut, uma matéria de 2 minutos demorava a eternidade. Então a gente tinha esse problema. Depois que eles. Aí agora eu acho que eles usam esse Edius, que já é um programa próprio da XDCAM. Que aí agiliza muito mais essa organização, né? Porque o jornalismo é muito dinâmico, né? Eu comecei de jornalismo, então, cara, uma história engraçada. Esse dia eu achei que ia ser mandado embora. Caraca, eu novinho na emissora, cara. E eu lembro até hoje, cara, uma matéria de chuva. Eu devia ter, sei lá, 19 anos. Uma matéria de chuva. E, cara, a matéria chegou, eu editei, e você normalmente edita com um editor de texto do seu lado. O editor de texto, ele já sabe mais ou menos o que vai entrar, porque o jornalista já passou pra ele o que ia entrar. E foi muito rápido, eu editei, coloquei na XDCAM, gravei, mandou pra playlist. Na hora que foi entrar no ar, bicho, entrou um color bar gigante. Color bar? O que é? Aquele color bar
aquela tela que faz pi, não tem? Quando a pessoa bota palavrão. Colorida? Aquela tela colorida. Então, entrou aquela tela color bar no meio da matéria. Eu falei, tô demitido. Assim, eu lembro que eu tava assim na ilha, aí eu tava tomando um cafezinho assim, na hora que eu vi, eu falei, sabe quando dá aquela dor aqui, sabe? Aí tu fala, que merda. 19 anos, velho. assim, sabe? Eu, caraca. E trabalha pra Rede TV, né? Record. Record. Né? Aí eu lembro que um amigo do lado falou assim, brother, vão te ligar aí. Aí do nada o telefone tocou assim, aí eu lembro até hoje, Fernando Porto, um abraço pra ele, é meu amigo até hoje. Aí ele falou assim, Misael, desce aqui, por favor. Só falou isso. Aí eu cheguei lá, ele falou, o que houve? Eu falei, cara, eu fiz tudo certo e tal. Aí ele pegou essa mesma XDecam, testou outra matéria e deu o mesmo problema. Eu falei, o problema era na XDecam, não era comigo. seu, né? Aí, ufa! Então. Cara, esse dia eu gelei, assim, eu fiquei muito nervoso, assim. Ué, mas eu entendi que você falou que tinha sido mandado embora no dia. Não, eu achei Não, que ele achou que ele ia mandar embora. Eu achei que eu ia ser mandado embora. Caralho, pô, mas foi brabo, assim, porque eu tava no cara, período de experiência ainda, 3 meses, Eu sei, cara. eu tô ligado.